Boa tarde. Vamos, como eu prometi, fazer um videozinho mais ou menos light sobre o assunto verdade e mentira nas religiões. Eu vou tentar fazer de um jeito meio vasto, meio organizado e vasto. Não vai ser assim específico. Um dia eu vou fazer uma análise de conjuntura atual das religiões. Mas agora é um pouco mais vasto assim, mas também analisando a conjuntura, como é que as religiões se comportam em geral. Um convitezinho, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. E convide outras pessoas para se inscreverem. Apresente esses vídeos que eu gravo, que são sobre senhas diárias, sobre leituras bíblicas diárias, reflexões sobre aquelas leituras e também sobre outros assuntos, como esse, verdade e mentira nas religiões. Eu estou com 117 inscritos, quero chegar até o final do mês em 150 inscritos. Faltam 33 para 150. Convide outras pessoas e dê um clique no vídeo para ajudar a impulsionar ele, a tornar ele aparente. Verdade e mentira nas religiões. Eu vou tentar não acusar ninguém, tá? Outro dia eu vou dizer especificamente algumas coisas que eu vejo. Mas o que eu vejo em termos mais gerais é o seguinte: as pessoas se comunicam por linguagens. E há duas linguagens, basicamente. A linguagem no sentido conotativo, que indica algo assim, é um sinal claro de algo que existe, acontece, aconteceu. É uma linguagem especificamente sobre algo. E o sentido a linguagem no sentido denotativo. Então, por exemplo, assim, existe o sentido fechado, então, que é característico da ciência. A ciência precisa dar um sentido conotativo. Ela tem que indicar alguma coisa real, concreta e visível. Às vezes não é visível, só por telescópio, né? Por exemplo, um gato. Um gato, na ciência, é um gato. É sentido conotativo. Quando ela falar em gato, todos os cientistas vão dizer, é um gato. Mas tem o sentido denotativo, a palavra gato. A menina diz, eu vou ver o meu gato. Ela até pode dizer que ela está indo ver o seu animal doméstico, um felino, gato doméstico. Mas ela pode estar querendo dizer, eu vou ver, ou vou dar uns amassos. Não é nesse sentido que ela está falando amassos, né? Não é de amassar. Eu vou dar uns amassos no garoto que eu acho atraente, meu gato. Então, sentido conotativo, o gato, animal felino, de 4 patas, pelos. E o gato, ou a gata, a pessoa que eu namoro, fico, que eu dou uns amassos, não uns amassos. Esse sentido conotativo, sentido denotativo. A ciência precisa do sentido conotativo, mas o cientista ele também usa o sentido denotativo. Vocês já ouviram o Marcelo Gleiser, astrofísico? Ele é um cara muito sensível com a linguagem religiosa, porque ele também sabe o sentido denotativo. O cientista trabalha com a linguagem científica,
unívoca, conotativa. Mas como pessoa, ele sabe que existe o sentido denotativo, que existem outras linguagens. A linguagem poética, a linguagem metafórica e a linguagem religiosa, que é uma das linguagens que existe entre os seres humanos. Portanto, a religião não faz ciência, não é capaz. Tem que estudar ciência para fazer ciência, tem um método. E a ciência não faz religião, dá só as suas pitadas. Fazer religião tem que estudar teologia, ciências da teologia, especificamente. Ciências da religião e filosofia da religião, sociologia da religião, já são ciências, usa o método científico. A linguagem religiosa, ela não entra em combate com outras ciências. Ela é uma ciência. A linguagem religiosa não entra em choque com as outras linguagens. Ela é uma das maneiras de falar sobre a realidade. E por isso ela não entra em choque. Ela é uma das maneiras de falar. A ciência é uma outra maneira de falar sobre a realidade. A filosofia é uma outra. A matemática é outra, a química é outra. Mas aí já fazem parte do mundo das ciências, que também entendem linguagem denotativa. Então, existe a verdade no sentido estrito. Quer dizer, os cientistas têm que usar sentido estrito. Gato é o gato. E essa verdade no sentido amplo, que entende que outras linguagens falam desta realidade, mas de outras maneiras e para outros campos da vida e do conhecimento humano. Então, eu gosto muito, eu entendo que tem que haver a linguagem da verdade estrita, científica, conotativa, mas entendo, mas gosto também que se use linguagem denotativa. Por isso eu consigo ser um religioso que convive tranquilamente com a ciência. Muito pelo contrário, a ciência ajuda a minha religiosidade. E a minha religiosidade ajuda a ver a ciência e tentando colaborar com a ética e com a estética nas linguagens científicas. Mas então, quando que as religiões constroem mentiras? Uma das primeiras mentiras que eu vejo acontecer na religião é quando Deus ou a divindade de alguma religião é customizado, é domado. Quando a religião doma, customiza a religião, a divindade, os textos sagrados, torna eles adaptados à sua cultura, aos seus costumes. É como se a religião não tivesse mais nada a ver com o que aconteceu no passado. E aquele Deus e aquela divindade, aquele Deus ou aquela divindade, não tivessem mais nada daquilo. Eles fazem o que eu quero. Eu customizo Deus. Eu pinto ele da cor que eu quero. Eu torno ele mais loiro, mais capitalista, mais um jovenzinho, bonitinho, da Coca-Cola. Eu torno ele Coca-Cola. E daí ele não é mais aquele Deus. Isso eu vou falar agora. Outra mentira nas religiões é o Deus, a divindade, liquefeito, despersonalizado. Ele se mistura com tudo.
É aquele pessoal que diz, ah, Deus é igual. Para quê? Acha que isso ajuda alguma coisa? Não ajuda muito. Só se tu vai criar uma nova religião, então. Não, os hindus têm seus deuses com suas características, com as suas boas características, e também as más. E o cristianismo tem o seu Deus, sua divindade, com suas características, umas boas e outras até que conseguem descobrir as más também. Porque as duas surgiram nos seus contextos, e a gente tem que entender aquele contexto. Eu vou fazer um outro vídeo sobre interpretação dos textos sagrados, certo? Então, a mentira da divindade customizada, domada, a mentira da divindade liquefeita, quer dizer, é como se não tivesse personalidade. Eu faço com que ele se torne assim. Nada, igual. É só uma coisinha para imaginar, para a imaginação. Um problema seríssimo é a negação da realidade. Então a realidade não interessa mais para nada. A ciência. Esse é um Deus que se torna mágico, né? A divindade mágica. Ninguém pega essa doença, só se Deus quiser. Quando é um vírus. Um vírus não está preocupado se você é hindu, cristão, se tu reza muito, reza pouco. O vírus entra por algum lugar no teu corpo e começa a se reproduzir. Não interessa se é pessoa religiosa, não. Então a negação da realidade. Não, só tem que orar bastante, que tomar vacina, nada. Isso são mentiras da religião. Mentiras. Que negam, é o negacionismo. Então, a mentira da divindade customizada, a divindade liquefeita, despersonalizada, a negação da realidade, em nome da religião, que sabe tudo, que não precisa se preocupar, a ciência está errada, os filósofos são do demônio. Quando os filósofos é que interpretam as linguagens, inclusive que tu está usando, e a da religião, a da ciência. Não são demônio, eles estão estudando o que tu te nega a ver. E outro que é gravíssimo, a monetarização da religiosidade. Isso é parecido com a customização. Torno a religiosidade um negócio que visa meus lucros, e lucros inclusive financeiros. E principalmente dos que manipulam esta religiosidade monetarizada. Isso nas igrejas cristãs é uma praga, Tá? Isso de maneira bem ampla, tá? Um dia eu vou fazer, talvez especificamente sobre cada um desses pontos. Eu gosto muito de lidar com linguagens, porque a gente se comunica por linguagens. Isso é muito interessante. Conforme a linguagem que você escolhe, ela tem um certo efeito. Quando a religião acha que sua linguagem é conotativa, ela se esquece que a palavra fome na ciência é uma coisa. Na religião existe fome de justiça e liberdade. É comer fisicamente justiça e liberdade? Então saiba que religião é linguagem religiosa. Tá? Uma boa tarde para vocês. Um abração, um beijo.